Olá, pessoal! Muitas vezes me perguntam, tá? Seja nos grupos de estudo, nos grupos de supervisão com outros terapeutas, eles me perguntam quando é o bom momento para a gente fazer esse trabalho, acessando a criança interior do nosso paciente adulto. E aí eu falo sempre que a gente precisa estar sintonizado com o momento do paciente, o vínculo precisa estar bem construído e fortalecido, ele precisa compreender a importância e riqueza desse trabalho e estar aberto para ele. Mas que o momento ideal é aquele em que o paciente está aquecido, trazendo uma situação que mobiliza ele no aqui e agora, e a gente percebe que ali pode estar uma semente de um comportamento que se repete ao longo da vida desse paciente, que pode sim ter uma origem lá atrás, de forma muito precoce. E a gente faz essa pergunta para ele: será que em algum outro momento, o mais jovenzinho que você conseguisse imaginar, você já sentiu isso que está te mobilizando agora? E normalmente, né, dentro da perspectiva do psicodrama, a gente vai buscar esse status nascente, esse momento onde aquela situação daquela criança que se sentia indefesa, que conseguiu absorver determinadas regras, conceitos, vergonhas, raivas, medos, que ficaram cristalizados lá dentro da criança e que agora a gente precisa voltar lá e dar a ela a possibilidade de sair daquele lugar em que ela tá presa ali, né? Então a Rosa Coquier, que é maravilhosa, gente, vocês podem ver a live que eu fiz com ela, tá no Instagram, pode procurar ali nos destaques, é uma live maravilhosa sobre o trabalho com a criança interior, ela é uma referência para mim. E nesse livrinho aqui, ela, por exemplo, exemplifica de forma muito didática alguns casos que ela atende e de que forma ela faz esse trabalho, né, puxa esse gancho. Então, por exemplo, ela vai falar aqui de uma paciente de 17 anos, que está em terapia há 2 anos e vem trazendo muita ansiedade, uma dificuldade nesse período da entrada aí nessa vida adulta, em especial com a sexualidade e tal. E aí ela traz o relato do caso, né? M, 17 anos, já há 2 anos em terapia, ensaia há 1 mês um assunto que deseja contar para a terapeuta, mas que é tão difícil de abordar, e finalmente ela consegue contar um segredo, que a envergonha e que aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade. Ela conta que estava numa casa de praia com um grupo de crianças e parentes e ela se permitiu ser manipulada sexualmente por um primo já adolescente, tá? E aí o que que acontece? Sua mãe descobriu acidentalmente e ficou furiosa, criticou-a duramente em público e contou o fato a todos os adultos próximos da casa. Naquele momento, a paciente M, a menininha que tem apenas 5 anos de idade, conclui que fez algo muito feio e que ela era má, que ela errou e deveria ser exposta, que deveria envergonhar-se para sempre. Gente, vocês têm ideia do quanto essa criança guardou? O que aconteceu com esse feminino, né? A culpa é dela, tal, né? Mais na frente, esse discurso que a gente vê enquanto mulher, ouvindo e sentindo e tá entranhado, imagina nessa menininha, né? Então a terapeuta funciona como alguém que pode voltar lá e defender e mostrar para essa menininha que não era assim, não deveria ter sido assim, poderia ter sido de uma outra forma e ela deve se tratar de uma outra forma, né? Então a terapeuta sugere uma inversão de papel com a menininha de 5 anos. Assustada, culpada, perguntando, por favor, né, o que ela poderia fazer para ajudar aquela menina a superar aquela situação. E assim, M, a paciente, se dá conta que naquele momento o que ela precisava era de que a mãe tivesse apoiado, orientado, acolhido e preservado a imagem e segurança dela diante dos outros, né? Que na verdade ela se sentiu desrespeitada, envergonhada e culpada, né? A terapeuta concorda com a sua colocação, testemunha a sua dor e favorece para ela que naquele momento ela possa expressar a raiva da sua mãe. O passo seguinte é rever a vergonha e as consequências daquela experiência sexual. Em uma criança, tudo parece muito grave e definitivo. Como adulto, a percepção se relativiza. M contém sua própria menina e ressignifica os efeitos dessa vivência.
nada está tão estragado para sempre. Olha, eu teria muitos casos aqui pra gente comentar. Esse caso, por exemplo, né, dificílimo, doloroso, o quanto a gente precisa libertar essa menina que agora virando mulher e carrega essa crença de que ela é má, de que ela é errada, de que ela não pode permitir que os homens cheguem perto dela, de que a culpa é dela, de que se ela permitir ela vai ser exposta, envergonhada, né? Quantas crenças disfuncionais ficam nesse adulto carregando aí anos a fio algo de uma falta de orientação, de um abuso, de uma violência, de uma ignorância, né, dos pais, que podem ser sim pais amorosos e cuidadosos, mas que naquele momento não conseguiram ser base segura para essa criança. Então eu tenho vários outros casos, dá vontade de mostrar tudo para vocês. Se vocês quiserem saber mais, comprem um livro, leiam, venham discutir com a gente aqui. O Gesta está aberto, os grupos. E não esqueçam, né? A gente também está aberto ainda com vagas para o grupo. Uma jornada em busca da nossa criança interior.